Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de microeconomia. Na aula passada, a gente estava falando de externalidades, como aquele fenômeno da economia no qual um dos agentes da economia afeta de forma direta o bem-estar de algum outro dos agentes da economia, tá? Nós chegamos a falar que as externalidades são o que criam ineficiência no mercado. Vamos lembrar que eficiência quer dizer que o ponto obtido pelo mercado não é um ótimo de Pareto. E basicamente nós estávamos chegando a analisar como que era possível realmente trazer de volta um ótimo de Pareto, não de volta, realmente implementar um ótimo de Pareto. Então, nós chegamos a ver que quando nós temos uma externalidade negativa, uma das formas é fazer ou impor um imposto para o agente que produz a externalidade, beleza? Esse é um dos jeitos e basicamente faria com que a produção dele fique no ponto socialmente ótimo. Dois, no caso que nós poderia ser um imposto por unidade produzida, ou a gente poderia pensar em que a gente faz um imposto tipo lump sum, que é basicamente um imposto total, beleza? Quase como se alguém tivesse que pagar um permisso ou tivesse que pagar uma taxa total por exemplo, pela mineração de uma área, tá? Então, nós temos aqueles mecanismos. E no final da aula, a gente começou a falar de barganha, tá? Que basicamente estamos pensando que nós temos que um dos agentes, um daqueles agentes ou temos direitos de produção de externalidade, beleza, aí nós temos que aquele outro agente, por exemplo, se nós estamos falando do agente que, dependendo quem que seja o dono da externalidade, aquele outro agente vai ter que pagar uma taxa para aquele que é dono da externalidade, bem seja para produzir ou bem seja para deixar de produzir. Então, beleza, vamos continuar a nossa negociação, nossa barganha, que a gente chegou a falar em relação com isso na última aula. Então, basicamente, nós temos o agente 1, que produz externalidade, o agente 2, que sofre por causa da externalidade, tá? O agente 1, que é o agente que produz a externalidade, vamos, caso 1. Caso 1, vamos supor, neste primeiro caso, que os direitos de produção, os direitos são do agente 2. Então, basicamente, nesse caso, quem tem os direitos é o agente 2, tá? Peraí. Nesse caso, quem tem os direitos é o agente número 2. Naquele caso, basicamente, nós teríamos que o agente que o nosso agente número 1, ele tem que pagar uma taxa ao agente número 2, tá? Basicamente, o que vai acontecer é que, nesse caso, como eu falei, vamos imaginar que nós temos uma comunidade, que a comunidade é dona da área, uma comunidade, ou que temos direitos daquela área, e basicamente, ele, que é o agente 2, ele quer minerar, por exemplo, naquela região, só que isso vai gerar uma externalidade negativa para os moradores daquela área. Então, vamos supor que não tem governo
neste caso, não tem governo. E como não tem governo, basicamente tem que acontecer uma negociação, uma barganha, tá? Então, imagina, o agente 1 diz para o agente 2, eu te pago 2 milhões de reais pelo direito de mineração. E aquele agente poderia falar, não, eu não vou querer, não. Então, o agente 1, ele está naquela barganha, aceita, eu te dou 2,5 milhões. Mas o agente 2 pode aceitar, pode não aceitar. Então, basicamente, o que vai acontecer? Naquele caso, a verdade é, naquela barganha, ele meio que faz uma contraproposta, tá? Então, basicamente, ele faz uma proposta, ele faz, como acontecem nas barganhas, uma contraproposta. Basicamente, ele pode dizer, não, se você quer minerar, para você minerar, a opção é você tem que pagar 5 milhões de reais, tá? E daí o agente 1 vai pensar se vale a pena ou não. Então, basicamente, naquela negociação, meio que cada um vai propor um valor para aquele outro até o final. Até o final, eles têm que chegar em alguma decisão ótima, tá? O que acontece? A decisão final, naquela barganha, a decisão final tem que ser um valor que tem que propor o agente 2, que ele é quem tem os direitos de mineração. Beleza? Porque, por exemplo, se ele fala que se o agente 1 propõe um valor, basicamente o agente 2 o que vai responder é, beleza, eu aceito aquele valor, então eu vou criar um contrato no qual eu vou te dar direitos de mineração. Então, basicamente, quem propõe aquele, no final, realmente, quem propõe, quem vai pagar o valor é o agente 1, mais quem propõe aquele valor é o agente 2, tá? Então, como que o agente 2 vai decidir, desde o ponto de vista matemático, ou como que aquela barganha vai acontecer? Basicamente, o agente 2, ele quer maximizar H0, H maior ou igual que 0, uma certa quantidade T de φ2 de H mais T e tal que φ1 de H menos T seja maior ou igual do que φ1, 0. Então, basicamente, o que nós temos aqui é a utilidade do agente 2 pela produção de uma certa quantidade H de unidades, tá? Então, basicamente, ele vai, em certo sentido, vai pedir um valor, ele vai cobrar um valor T, de T unidades monetárias para ele. Basicamente, ele vai pagar uma quantidade T. Então, a função de utilidade do agente 2 vai ser a soma destas duas partes, tá? φ2 de H mais T. Tal que, agora, o agente 1, em que condições que o agente 1 vai decidir realmente fechar aquele contrato? Ele vai fechar somente quando o que ele produz menos o que ele tem que pagar é maior ou igual do que não produzir nada. Aqui é o estado inicial. Então, de algum jeito, o agente 1 tem que garantir que a utilidade de produzir, então, basicamente, esta é a utilidade de produzir, tem que ser pelo menos tão boa quanto a utilidade de não fazer nada.
Então, basicamente, este vai ser o nosso probleminha que vai determinar qual que vai ser o valor da produção. Beleza? Então, nós temos, este vai ser o probleminha no caso de uma barganha. Então, aqui, basicamente, o agente 2 é o dono dos direitos da externalidade. Beleza? O que acontece? Quando eu resolver esse problema, a verdade, esta desigualdade sempre vai ser satisfeita com igualdade. Então, φ1 de H mais φ1 de 0 é exatamente igual a T. Então, esta desigualdade vai ser satisfeita com igualdade, a solução tem que ficar na fronteira. Beleza? Não tem como ser uma solução interior, porque se fosse uma solução na qual esta é estritamente maior, teria algum jeito de ser um pouquinho e ainda poder acrescentar um pouco mais essa utilidade, tá? É mais ou menos como uma espécie de, como dizer, de ser localmente não saciado, tá? Porque como localmente não saciado, a gente sabe que a solução tem que ficar na fronteira. Então, aqui, basicamente, esta solução vai ficar aqui na fronteira e o problema, então, aqui o problema vai ficar maximizar em H maior ou igual do que 0, φ2 de H mais T, agora é esta expressão, mais φ1 de H mais φ1 de 0. Este valor aqui é uma constante. E olha que este aqui, no fundo, o que este é equivalente, basicamente, com maximizar H maior ou igual do que 0, φ2 de H mais φ1 de H. E vocês lembram que isto não é mais do que maximizar o superávit agregado, o surplus da economia, que no fundo a solução vai ser H0, que é o ótimo de Pareto. Então, basicamente, o que aconteceu? Para lembrar. Na aula passada, a gente viu basicamente que se nós temos uma situação assim, basicamente, aqui fica o H estrela, nós temos aqui o H0, que por meio de imposto, por meio de um imposto, de um certo imposto TH igual com menos φ2' de H0, por meio da imposição daquele imposto, este pontinho vai ficar realmente, nós vamos fazer um movimento nesta direção até ficar no ótimo de Pareto. Beleza? Então, uma solução que a gente viu a aula passada foi isso. Hoje, nós estamos chegando a ver que uma barganha implementa exatamente o mesmo ponto H0. Então, basicamente, a barganha faz com que a gente crie eficiência, tá? Então, basicamente, a barganha deixa uma situação na qual uma situação de melhora para os agentes. Vamos ver desde um ponto de vista gráfico, tá? Então, vamos fazer aqui um gráfico de utilidade. Aqui, utilidade do agente 1, utilidade do agente 2. Beleza? E olha que se a gente, inicialmente, na situação inicial, não é uma situação de otimalidade de Pareto. Temos que lembrar que esta fronteira aqui corresponde com os ótimos de Pareto. Então, aquelas são os ótimos de Pareto, que ficam lá na fronteira. Então, se a gente começou em uma situação que não é um ótimo de Pareto, nós estamos aqui em algum pontinho inicial, tá? Então, o que vai acontecer?
que vai acontecer nesta situação? Nós estamos neste pontinho inicial e, basicamente, o agente 1, ele vai manter, olha aqui, o agente 1, basicamente, ele não vai melhorar a utilidade dele, mas o agente 2, ele está maximizando. Basicamente, olha que aqui, se vocês olham nestas equações, basicamente, o que nós estamos fazendo é maximizar a utilidade do agente 2, fixando a utilidade do agente 1. Então, o agente 1 tem uma utilidade fixa, e, basicamente, esta barganha, o que está fazendo é deste pontinho chegar neste pontinho. Então, está fixo aqui, basicamente, o 1 está fixo, e o 2, olha que o 2 passou de aqui para aqui, temos uma melhora de Pareto em U2. Aqui, o 2 está melhorando. Beleza? Então, esta barganha, basicamente, passa deste pontinho inicial que estava aqui, em um pontinho final que está melhorando a utilidade de aquele agente. Beleza? E do mesmo jeito, a gente poderia pensar que os direitos de mineração agora são do agente 1. Então, que é caso 2. No caso 2, o agente 1, que produz a externalidade, ele tem os direitos de mineração. Então, o agente 2, ele, basicamente, ele não quer que ele produza tanto assim. Basicamente, se não tiver nenhum agente 2, o agente 1 realmente vai produzir uma quantidade H estrela. Beleza? A questão é que o agente 2, ele não quer que ele produza tanto. Então, nesse caso, ele vai ter que pagar para este agente uma certa quantidade. Só que quem vai propor a quantidade que tem que ser paga vai ser o agente 1. O agente 1 fala, olha, o valor a pagar para que eu produza menos é esta quantidade, tá? Então, neste caso, neste segundo caso, o probleminha, nós teríamos, neste segundo caso, que vai ser bem parecido, tá? Nós teríamos que, nós queremos maximizar o agente 1. No caso anterior, nós tínhamos esto assim. Vamos supor, neste caso, o que ele tendría que maximizar es Phi2 de H, o agente 2, se ele quer maximizar basicamente a utilidade de ele, tá certo? E ele vai ter que pagar uma taxa para aquele agente, ele precisa pagar uma taxa, então, basicamente, ele vai pagar com uma restrição que é, basicamente, Φ1, espera aí, nós teríamos, espera aí, Φ1 de H, Φ1 de H, menos T, tem que ser maior ou igual do que Φ1 de H estrelinha.
Beleza? Neste caso, o agente 2, ele precisa oferecer uma certa quantidade, tá? Então, ele precisa pagar para o agente 1 para ter uma quantidade H que seja menor do que H estrela. Então, ele tem uma produção H e, basicamente, ele quer uma produção que seja menor. Então, o agente 1, ele vai estar de acordo com aquela externalidade se somente se o φ1 de H, espera aí, acá deveria ser mais aquele que ele está recebendo, é tão bom quanto φ1 de H estrelinha. E o agente 2, basicamente o agente 2, o nosso agente 2, ele está tendo uma piora da utilidade porque ele tem que pagar uma certa taxa T. Agora está certo. Beleza? O que vai acontecer? O que vai acontecer neste caso? Mesma coisa, nós teríamos que φ1 de H mais, neste caso, menos φ1 de H estrela menos H, beleza? Aquela restrição vai ser satisfeita com igualdade, vai ser igual a menos T. E, basicamente, reemplazando lá em cima, nós teríamos que maximizar H maior ou igual do que zero, φ2 de H mais φ1 de H menos φ1 de H estrelinha. Que, basicamente, se vocês olham, isso de novo é uma constante, e nós ficaríamos com esta soma aqui. Beleza? Agora está certo. Eu estava pensando, basicamente, ele vai receber esta quantidade T adicional. E, de novo, isto é constante. Este problema fica equivalente com o problema de maximizar H maior ou igual do que zero, de φ2 de H mais φ1 de H, que, de novo, a solução vai ser H0. Então, o que está falando isso no fundo? Independentemente de quem que seja o dono dos direitos da externalidade, independentemente disso, no final, se vocês têm a possibilidade de fazer uma negociação, a negociação ótima vai levar em um ótimo de Pareto. Basicamente, neste caso, nós teríamos que, a verdade, o agente 1, neste caso, o agente 1 estaria melhorando a utilidade e estaríamos fixando a utilidade do agente 2. Então, basicamente, nós teríamos que, nestes desenhos, neste desenho das utilidades, basicamente, vocês poderiam se mover em uma ou na outra direção, tá? Basicamente, fazendo uma certa melhora de Pareto. No fundo, se vocês tiverem, assim, basicamente, qualquer contrato, se vocês têm aqui uma situação inicial, tem uma situação, basicamente, duas situações extremas. Na primeira, vamos chamar a situação 1 e a situação 2. Aqui tem o agente 1 e o agente 2. As utilidades do 1 e o 2. Então, aqui, basicamente, na situação 1, nós melhoramos somente, neste caso, a gente melhorou somente o agente 2. Neste caso 2, a melhoramos só o agente A1. Só que olha que tem toda esta região onde, a verdade, daria para melhorar eles dois. Tá? Desde o ponto de vista, se nós tivéssemos o gráfico da caixa de Edward, o que está acontecendo é uma coisa assim. Nós temos que, na caixa de Edward,
curva de Pareto. Neste caso, a verdade, dá para ver que vai ser uma linha reta. Beleza? Tem umas curvas de indiferença de um dos agentes. Tem uma curva de indiferença do outro agente, tá? Este pontinho, vamos chamar aqui o pontinho 0. Essa aqui é a situação 0 da economia. Este aqui é o agente 1. O azul é o agente 2. Então, basicamente, o agente 1, neste caso, o agente, se nós estamos melhorando somente o agente 2 e fixando o agente 1, é este pontinho. Este aqui é o pontinho 1. Se nós estamos fixando o agente 2 e melhorando o agente 1, nós teríamos aqui o pontinho número 2. E qualquer pontinho aqui no meio vai corresponder com um pontinho aqui. Então, basicamente, nós teríamos uma correspondência entre os pontos de este gráfico das utilidades respeito deste gráfico na caixa de Edward, tá? Beleza. Então, basicamente, nós teríamos isso aí. A situação inicial e aqui as melhoras de Pareto. Esta região aqui, esta região pequenininha, se chama a curva de contrato. Porque, basicamente, se os agentes 1 e 2 vão, se aqueles agentes vão chegar a um contrato, eles não vão escolher um contrato que vai piorar nenhum deles dois, tá? Se eles vão decidir fazer um contrato, eles não vão ficar aqui nestas regiões por fora que tem piora das utilidades. Eles não vão ficar por aqui nem por aqui. Eles só vão ficar na região onde tem melhora para os dois agentes, tá? Então, basicamente, tudo isso que, independentemente de quem que seja o dono dos direitos de explotação de aquela externalidade, em qualquer caso, a gente vai chegar, se tem as possibilidades de fazer negociação, de fazer trocas, em qualquer caso, a gente vai chegar a um ótimo de Pareto, que isso se chama o teorema não sei como Coase, não sei o termo, que é basicamente um importante teorema, justamente da distribuição das externalidades. Jonas, pode perguntar. Sim, sim. Antes que o senhor entre no teorema, por favor. Existe uma função que a gente consiga chegar ao estado... Porque são dois, sei lá, os dois gráficos. Pode voltar para os dois gráficos, por favor. Esses dois gráficos, eles estão em unidades completamente diferentes, né? Que a gente está falando de utilidade, do outro, a gente está falando de demanda. Uhum. Existe uma função que leve um ponto de curva de contrato para o outro, que eu achei bem interessante, porque graficamente ficam semelhantes, né? Parecem, sei lá, tá entendendo? Tem todas as, digamos assim, as relações topológicas são idênticas, mas as unidades são diferentes. Existe uma função que leva de um para o outro? Não sei. Na verdade, não sei. Achei Pode assim, ser, pode ser. Uhum. Se vocês quiserem pensar nisso, não sei. Realmente não sei. Eu acho que deve ter... Porque aqui tem uma questão, peraí. Certa quantidade... Olha, porque ó, no 1, o 1 do gráfico à esquerda é exatamente o mesmo 1 do gráfico à direita, né? Daria para idealmente porque... a gente expor uma função. Uhum. Teoricamente. Se essa função existe, se essa é um objeto, eu acho que eu acabei de criar uma função nova, então. Não sei não. Acho bem interessante, sabe? Procurar uma correspondência entre o espaço de consumo e o espaço das utilidades que respeite justamente aquelas propriedades. Não sei. Acho que deve ter,
Eu nunca pensei, eu vou ser sincero, nunca pensei nisso. Aham. Vou ver, de repente, não sei, se não, vocês estão super convidados para pensar em alguma coisa assim. Podemos procurar alguma literatura, mas não sei. Assim, neste momento eu nunca usei, eu nunca vi ninguém que tivesse feito alguma coisa ao respeito, não sei. Uhum. Realmente não sei, não sei. Eu também não sei se seria útil. Foi mais uma. Pode ser, pode ser. Ou seja, de momento não sei. A minha resposta assim rápida é não sei. Eu não vou dizer coisas que eu nunca pensei assim, não. E acho que poderia ser interessante, sabe? Poderia ser interessante, de repente, naquela relação daqueles dois espaços, poderia meio que algum propriedades de um deles trazer propriedades naquele outro. Não sei se aquela função vai ser algum morfismo, se vai respeitar, não sei. Mas interessante, sabe? Nunca pensei, mas acho que valeria a pena pensar naquela questão. Beleza, obrigado. Tá bom, mas super interessante, super interessante, assim, não sei. Beleza, o teorema de Coase diz basicamente que independentemente, que é um teorema de 1960, que é um teorema que diz que independentemente de quem que é o dono dos direitos nas externalidades, se é possível fazer trocas, uma negociação, se é possível fazer uma barganha, um leilão, uma negociação, qualquer coisa do tipo, ele vai levar em um ponto eficiente, tá? Então, basicamente, ele diz, se nós estamos em uma situação de externalidade, mais a possibilidade de fazer trade, negociação, ele necessariamente vai levar em otimalidade de Pareto. Beleza? Independentemente se os direitos são de um agente ou do outro agente, isso aí não vai importar, tá? Então, basicamente, externalidade mais possibilidades de troca vai levar em otimalidade de Pareto. Não vai ser o mesmo ótimo de Pareto, como a gente viu aqui, a gente tem infinitos ótimos de Pareto, beleza? Mas em algum caso vai levar em um, em outro caso vai levar em outro. E, de repente, outro tipo de negociações poderiam levar em pontos de Pareto intermediários, tá? Beleza, então temos aquele teorema de Coase, bem interessante, bem importante, é um teorema extremamente importante, e depois de ter falado disso, vamos falar dos bens públicos, tá? Vamos falar agora do que é um bem público, como que é essa ideia de um bem público. Então, aqui bens, que é basicamente tem uma forma bem parecida de trabalhar como se fossem externalidades. Aqui bens públicos. Então, basicamente, que é o que nós vamos entender por um bem público. Um bem público, diferente de um bem privado, é um bem que pertence à sociedade, tá? Então, basicamente, o fato que alguém consome de aquele bem público não faz com que os outros jogadores, os outros agentes não consigam também usar aquele bem público. Só que aquele bem público não quer dizer que seja infinito, de fato, eles também estão limitados, e vou dar alguns exemplos, tá? Então, bens públicos clássicos, por exemplo, o exército, a saúde, pelo menos os países que têm um sistema público de saúde, Brasil tem um sistema público de saúde,
a educação, de novo, educação pública, tá? Que basicamente todo mundo tem uma participação, teoricamente todas as pessoas têm uma participação ou poderiam consumir de aqueles bens. Museus, temos um conjunto de bens públicos, também obras públicas, por exemplo, uma infraestrutura que qualquer um pode usar, beleza? Então, temos um conjunto de bens públicos, tá? E, basicamente, a ideia, então, como eu falei para vocês, um bem público é um bem para o qual o uso de uma unidade do bem, dos agentes, não exclui o uso daquele bem por parte dos outros agentes. A questão é que se um indivíduo I, então, vamos supor que tem N unidades de aquele bem, então, o indivíduo I, ele pode consumir uma unidade, então, os outros J, diferente de I agentes, agora só tem N-1 unidades disponíveis. Por exemplo, saúde. Qualquer um pode ir no posto de saúde, só que uma vez que você vai e utiliza aquele serviço, o tempo que você está utilizando é um tempo que os outros não vão poder utilizar. Então, qualquer um pode utilizar, só que do mesmo jeito, se você utilizar uma unidade, os outros agentes não vão ter aquela possibilidade de usar aquela unidade que o agente está consumindo, tá? Mas basicamente. Então, basicamente para mesma coisa, para este modelo, nós vamos considerar a mesma coisa, uma análise de equilíbrio parcial, tudo igual, então vamos supor que estamos com uma função quase linear. Beleza? Então, temos um bem numerário, que é um bem quase linear, e, basicamente, nós vamos considerar que temos I bens de consumo. Vamos supor que temos um bem público, só que esse bem público a gente vai denotar pela letra X, tá? Então, daqui para frente, quando eu fale daquele bem público, a gente vai denotar pela letra X. Beleza? Então, mesmas hipóteses que a gente tinha para o caso das externalidades, nós vamos a supor, basicamente, que a nossa função quase linear, naquele bem público, ele satisfaz as seguintes propriedades. Ela é 2 vezes diferenciável. E, além disso, ela é côncava. Ela é côncava. Tá para todo. Vamos deixar assim melhor. Ela em x é igual que 0. Para todo x maior ou igual do que 0, tá? Beleza. E vamos assumir, então, para basicamente, para criar aquele bem público, tem um custo. Então, aqui, o bem público tem um certo custo, tá? Então, o custo de produzir que unidades do bem público é C de Q. Beleza? Então, basicamente, imagina que eu quero produzir
que unidades, vamos pensar como que unidades de horas de atenção médica em postos de saúde no estado de Rio de Janeiro. Tem um custo associado para poder produzir aquela quantidade de unidades. A gente vai assumir, parecido com tudo que a gente tem, que este custo é 2 vezes diferenciável e que é um custo, que o nosso custo ele é convexo para todo que maior igual do que zero, que é basicamente esto é equivalente, se vocês lembram, esto é equivalente, custo convexo é equivalente a uma tecnologia côncava, que é equivalente com o y convexo, ou conjunto de possibilidades produtivas. Tá? Então, basicamente, vamos assumir que os nossos custos são convexos. Então, basicamente, produzir mais unidades do VEM é cada vez mais caro. É cada vez mais caro, cada vez mais caro, tá? Então, beleza. Nós vamos escrever como que seriam as condições. Então, em que condições nós poderíamos pensar que o consumo de aquele bem gera um ótimo de Pareto. Então, basicamente, vai ser importante que os agentes, de algum jeito, nós pensamos que os agentes querem aquele bem. Beleza? Então, é claro que, de algum jeito, nós precisamos que phi i. A verdade, eu poderia até botar isso aqui nas hipóteses. Na verdade, os agentes gostam de aquele bem. Então, de algum jeito, phi i linha deveria ser positivo, tá? E aqui, também, se linha, ele é positivo, tá? Beleza, tá. Então, um ótimo de Pareto, então, aqui neste modelo, um ótimo de Pareto, vai estar definido pelas seguintes equações. Então, a otimalidade de Pareto vai estar dada como maximizar Q maior ou igual do que zero do sumatório desde I igual a 1 até I do surplus. Que é basicamente o nosso surplus, não é mais do que o sumatório dos I de Q menos C de Q. Isto não é mais do que a definição. Isto não é mais do que a definição de surplus e que nós sabemos que esta é a fronteira de Pareto. Então, basicamente, nós queremos determinar a quantidade ótima que gera o maior bem-estar social, que basicamente, como interpretar isso? Eu quero que seja maximizado o bem-estar das pessoas e que o custo não seja tão alto assim. Ou seja, basicamente, como eu quero maximizar a utilidade das pessoas, fazendo que o custo seja tão pequeno quanto seja possível. Beleza? Então, basicamente, este é o nosso ótimo de Pareto, que nós já tínhamos visto que isto é equivalente com a maximização do surplus. Beleza? O superávit do consumidor, tá? Beleza. O que acontece? O que acontece neste caso? As condições de primeira ordem do problema são somatória desde igual 1
ATI de φ e linha de Q tem que ser menor ou igual do que de Q0, C' de Q0, onde Q0 é a solução. Esta é a mesma coisa, aplicar com Tucker, e basicamente as nossas condições de primeira ordem, neste caso, dizem que esta desigualdade é válida com igualdade se Q0 fosse positivo. Beleza? Estas são as nossas condições de Pareto. Nossas condições de primeira ordem que vão definir o ótimo de Pareto, ou a quantidade do bem público que deveria ser produzido para ter um ótimo de Pareto. Então, se Q0 fosse estritamente positivo, basicamente, isto diz que a quantidade ou a utilidade agregada em termos monetários dos agentes tem que ser exatamente igual como o custo marginal de uma unidade de produção de Q0. Então, em certo sentido, nós poderíamos pensar que, beleza, se nós fazemos um desenho, se nós temos aqui um certo desenho, nós temos aqui C' de Q, beleza? E aqui, basicamente, nós teríamos o somatório. Espera, vamos fazer o desenho um pouquinho mais assim. O somatório aqui, de I igual a 1 até I, de φ e linha de Q, e esta interseção seria o nosso Q0, tá? Basicamente, essa seria a nossa quantidade socialmente ótima. Mas aqui tem um problema. E aqui que realmente isso vai ser uma treta. Porque, basicamente, imagina, e isso vai ser bem fácil de ver. Imagina, basicamente, eu vou explicar primeiro com um desenho, depois vai ficar isso claro lá nos... vai ficar bem claro um pouquinho mais na frente. Imagina, espera aqui, vamos fazer um desenho maior. Assim. E assim. Temos vários agentes, tá? Então, nós temos aqui o primeiro agente, o segundo agente, beleza? Vamos melhor pegar uma cor diferente, azul. Estes são dois agentes, este é outro agente. Beleza, e o agregado fica aqui. Basicamente, este é o somatório dos φ e linha de Q. E, basicamente, este é φ e linha. Vamos chamar φ e, por exemplo, φ e linha de Q. φ1 linha de Q. Então, tem que imaginar que, basicamente, eles aqui são todos os agentes, tá? A verdade, e de fato deveria ter algum agente que sai de aqui. Tanto faz. Então, algum agente que sai de lá, mas isso não vai ser importante. A questão é que se a gente considera a curva C' de Q, aqui a gente vai encontrar que este pontinho aqui fica Q0, que é o pontinho socialmente ótimo. Vai ser o nosso Q0. Só que, se a gente olha aqui as quantidades do bem para cada um dos agentes,
Então, aqui vamos ter que isto é nosso Q estrela para o agente I. Nós temos aqui o Q estrela para o agente 1. A verdade é, o que vai acontecer é o seguinte, tá? O agente, cada um daqueles agentes tem uma certa quantidade ótima do VEM que ele quer que seja produzido, tá? Só que, conforme o custo vai avançando, uma vez que o custo fica um pouco mais para cima, este carinha aqui, olha aqui, que este carinha aqui, ele não gostaria de ter que pagar mais por aquele bem público. Então, a decisão ótima dele é realmente tem que pensar que deste lado nós temos o preço, que basicamente nós temos aqui o preço, que se o preço fica um pouco para cima, este agente vai ficar desencorajado para comprar. Então, realmente, esta decisão ótima dele, ele não vai querer, uma vez que o preço por aquele bem público está se acrescentando, ou a demanda dele está aumentando, ele vai ficar desencorajado, então realmente ele vai ficar consumindo zero. E todos eles vão ficar consumindo zero, 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 e a quantidade social, ou a quantidade de equilíbrio final, vai ser simplesmente o último cara. Então, este cara, que é o maior, é também a quantidade, ele dá exatamente a quantidade de equilíbrio da economia. Então, nós temos o seguinte problema, que é a quantidade ótima, ou a quantidade de equilíbrio da economia, que neste pontinho, beleza, do bem público, só que a quantidade socialmente ótima e a quantidade que, em certo sentido, gera maior bem-estar social, é esta aqui. Beleza? Então, nós temos... aí que temos aquele problema, de novo. O equilíbrio, por causa de um bem público, nós temos, de novo, uma não eficiência. Então, isso gera aqui uma não eficiência. Porque, basicamente, a quantidade de equilíbrio da economia não corresponde com a quantidade socialmente ótima. Jonas, pergunta. Tenho duas perguntas. Um comentário e uma pergunta. O comentário seria, acho que é uma pergunta também. Provavelmente esse cara, essa curva mais baixa aqui, poderia ser o caso da pessoa de alta renda que não utiliza um serviço público e não quer pagar esse serviço público que ele não utiliza. Seria algo tipo isso? Vamos imaginar uma coisa assim. Imagina que fosse um serviço de saúde, tá? Vamos imaginar que fosse serviço de saúde. O que acontece com o serviço de saúde? As pessoas que têm boa saúde, elas pagariam bem pouco pelos serviços de saúde. E se o custo, basicamente, o custo dos serviços de saúde fosse muito alto, eles não vão querer pagar nada. As pessoas mais saudáveis não vão querer pagar nada. As pessoas mais doentes são as que vão pagar mais. Beleza? Só que o custo que pagaria uma pessoa doente já é um custo tão alto que todas as demais pessoas vão ficar desencorajadas para meio que pagar por aquele valor. Então, basicamente, o valor do mercado estaria meio que ficando em termos de quem que pagaria mais por aquele serviço de saúde. Só que se a gente considera só o valor, basicamente, de aqueles caras que estão sendo os caras mais doentes, a quantidade produzida do VEM vai ficar bem para baixo.
E a verdade é que a sociedade precisa muito mais. A sociedade precisa muito, muito mais do que esta quantidade. Então, basicamente, precisamos. Isto está gerando uma ineficiência, tá? Isso, no fundo, está gerando uma grande ineficiência porque está fazendo com que o mercado vai meio que, de algum jeito, vai ficar fazendo com que a quantidade do bem público que vai ser ofertado vai ser bem menor do que a sociedade realmente precisa. Fica claro ou não tanto assim? Não, essa era a minha follow-up question, porque, sei lá, só para, já até para ilustrar, assim, porque não ficou muito claro a não linearidade, por exemplo, desses Qs aqui, entendeu? Não é somativo, não é, tipo assim, o FI é isso que é muito engraçado, porque o FI ele é total, ele é digamos assim, meio linearizável entre aspas, tá? Algumas ressalvas. Tipo, mas ele é a soma de todas as utilidades, pelo que entendi, de Uhum. todos certo? Mas o custo não. Então, e aí ainda assim ele consegue atender a demanda, o social consegue atender a demanda social, mesmo não sendo menos do que o custo de, sabe? Isso para mim não ficou tão claro. Então, Peraí, não eu estou não entendi entendendo muito bem o que a representa pergunta. o equilíbrio social. Poder, ainda não entendi muito bem a pergunta. Poder. É que assim, Uhum. não ficou muito claro para mim o que é o equilíbrio social. No fundo é isso, porque ele seria então o encontro entre todas as demandas com o Uhum. custo marginal. Mas, sei lá, porque, não sei, por que esse seria o ótimo social? Eu não entendi. Beleza. Ótimo social. Ele vai ser ótimo social no sentido que a utilidade é vamos lembrar aqui nossa ideia de surplus, tá? Uhum. Nossa ideia do surplus, o surplus, basicamente, ele está pegando as utilidades, estamos pensando que é um modelo quase linear, então, todo pode ser pensado como dinheiro, então, basicamente, imagina, basicamente, como o somatório das utilidades em termos monetários de todos os agentes da economia, tá? Uhum. Então, basicamente, imagina assim. Imagina que esta curva aqui, esta curva vermelha, ela está dizendo qual que é o, o, a utilidade marginal. Basicamente, ele diz qual que é a utilidade marginal por unidade do bem público produzido na sociedade. Então, Aham. basicamente, poucas unidades do bem público produzem muito mais, conforme vai aumentando cada vez um pouco menos, um pouco menos, um pouco menos. Marginalmente produz menos utilidade marginal. Mas isto aqui, basicamente, ele está representando a utilidade marginal que gera a produção de um bem público, tá? Então, vamos pensar aqui, se a gente tivesse o somatório dos FIIs e Q, isto basicamente representaria a quantidade total, o agregado da felicidade em termos monetários, ou em termos, ou a quantidade de bem-estar pelo uso de um certo bem público, tá? Então, o Tá, que tá. acontece? Acho que entendi. Tá. Essa parte em cima agora eu entendi, tá? Porque estamos aqui imaginando que tá todo mundo usando esse serviço. Não, essa parte eu entendi. Beleza. É Então, oferta e beleza. Então, demanda e vamos pensar basicamente como se fosse serviços de saúde, tá? aham. Então, desde o ponto de vista do serviço de saúde, basicamente, a quantidade ótima que faz com que a sociedade como um todo
fique melhor é essa quantidade. Esta é a quantidade de que tem que ser, vamos pensar que fossem horas de serviço de saúde pública, é uma quantidade bem maior. Essa quantidade aqui por cima, tá? O problema, basicamente, isso é a oferta e demanda bonitinha, do jeito que a gente já estava. Mas é porque agora a gente está conseguindo agregar, né? Exatamente. Tá, não, beleza. Acho que eu não Só entendi que o aqui que é nós temos um asterisco, então. problema. Como? Acho que eu não entendi o que é asterisco, então. O que é asterisco? Aham. Beleza. Lembre que este aqui é uma quantidade socialmente ótima. Esta quantidade não está otimizando ninguém. Tem que lembrar que quando a gente faz um problema de equilíbrio, a gente está maximizando a utilidade de cada agente. Tá? Uhum. Eu vou agora, beleza, vamos maximizar cada agente. Então, tenho aqui o agente 1, o agente 2, o agente I. E, basicamente, para cada um deles, nós temos uma quantidade de equilíbrio, que seria, basicamente, o que aquele agente estaria disposto a pagar, ou a quantidade que aquele agente acharia que é necessária do bem público. Uhum. Beleza? Só que aqui tem uma questão. Cada um deles tem uma certa quantidade. Cada um deles tem uma certa quantidade. Só que, basicamente, uma vez. Então, imagina que, basicamente, nós temos aqui, nesta curva, nós temos as pessoas mais doentes e aqui as pessoas mais sanas, tá? Então, basicamente, as pessoas que estão com um bom estado de saúde, elas não precisam, elas basicamente elas não precisam um valor tão alto de quantidade de horas de saúde públicas, tá? Elas não precisam, elas têm um valor baixo. E o que acontece? Se ficasse para cima, se a quantidade ficasse mais para cima, a verdade, eles nem gostariam, desde o ponto de vista da demanda de eles, porque uma vez que você faz uma quantidade maior, também o preço está aumentando. E basicamente o que vai acontecer é que estes caras com este certo preço, eles meio que não vão a aceitar aquele serviço de saúde. Então, basicamente, o que vai acontecer na sociedade, e não tem um jeito de você justificar que vai, desde o ponto de vista de quanto que é o máximo que alguém estaria disposto a pagar. Ninguém vai pagar mais, pensa aqui no preço, ninguém vai pagar mais do que essa quantidade que estão dispostos a pagar os doentes. Só que o bem público, realmente, por causa que está agregando toda a sociedade, precisa muito mais. Só que o que está disposto a pagar pelo egoísmo das pessoas, o valor máximo que estariam dispostos a pagar é este valor que é estrela. Tá, acho que eu estou entendendo agora. Então, porque aí maximizaria para cada um, mas na hora de implementar seria literalmente, é como se assim, beleza, temos aqui o SUS simplão, sendo que na hora de implementar a demanda é muito maior, porque... Não, agora eu entendi. Então, temos um problema grave, que basicamente, se fosse pelo mercado, então, imagina assim, se fosse pelo mercado, vocês vão querer implementar uma certa quantidade ótima. Eu vou dar um exemplo claro. Se fosse somente pelo mercado e você bota um preço lá para cima do que custaria aquele serviço público, só os mais doentes vão pagar. Ninguém mais vai pagar. Só os mais doentes. E esse vai ser o preço máximo. Só que com aquele valor,
praticamente fica, a maioria de pessoas vão ficar sem cobertura de saúde, porque o valor socialmente ótimo fica bem mais para cima. Então, o mercado, neste caso, tem um probleminha, que basicamente o mercado tem aquele probleminha que o valor do mercado vai ficar embaixo do valor socialmente ótimo. Tem um jeito de ver isso um pouco mais matemático, eu estou falando aqui na intuição, mas a ideia é a seguinte, basicamente, nós teríamos que o que tem que ser maximizado, então, basicamente, o equilíbrio competitivo, então, aqui, o equilíbrio competitivo vai satisfazer a seguinte propriedade. Basicamente, vai ser maximizar em xi maior ou igual do que zero. Então, vamos imaginar que cada agente I vai consumir uma quantidade xi do bem público, tá? Então, para o agente I, basicamente, nós teríamos que ele tem que maximizar em xi maior ou igual do que zero, phi I de xi mais k diferente de I, xk estrela, menos p estrela, xi. Então, basicamente, olha, que para o agente, só que, como é um bem público, e aqui que tem a relação do bem público, a quantidade do bem que vai ser decidida não é simplesmente a quantidade de um agente, é a quantidade social, tá? Então, basicamente, ele vai decidir quanto que ele vai consumir, dado que os demais agentes vão consumir uma certa quantidade. Olha que isso aqui é bem parecido com aquela ideia do equilíbrio de Nash, tá? Que é basicamente o agente I, ele vai maximizar, dada que todos os demais agentes estão maximizando também. Então, cada agente vai maximizar quanto que vai ser o próprio consumo daquele bem público, dado os outros agentes, tá? Então, basicamente, olha que aqui a gente estaria falando que cada agente I vai maximizar a própria quantidade respeito do que os outros agentes estão com consumo ótimo também, tá? Então, basicamente, no fundo, é como se a gente tivesse um jogo, beleza? A gente tem jogadores, e cada um dos jogadores vai decidir quanta quantidade do bem público que vai consumir, beleza? Só que ele vai ter que pagar por aquele bem público, ele vai ter que pagar pelo uma certa quantidade por aquele bem público, e a utilidade dele vai ser a quantidade ou a utilidade da produção daquele bem público menos quanto que ele vai consumir de aquele bem público, tá? E aqui que tem uma questão, que basicamente aqui, este FII, ele tem em conta todos os jogadores, tá? E aqui ele vai consumir só uma parte. Porque basicamente um bem público, todo mundo, a produção do bem público não é uma coisa que me vai afetar a mim, vai afetar todos os jogadores. Então, cada jogador vai tomar a sua melhor decisão, dadas as decisões ótimas dos outros jogadores. Beleza, então,
basicamente, se nós aplicamos as condições de primeira ordem, vamos derivar, nós chegaríamos a que φ y' de x y estrelinha mais k diferente de xk estrelinha é menor ou igual do que p estrela, com igualdade se xi fosse maior do que zero. Beleza? Então, olha o que vai acontecer. Imagina, cada jogador, se o jogador decide consumir uma certa quantidade positiva, se ele decide consumir uma certa quantidade positiva, ele deseja ou ele espera pagar um preço P estrelinha, tá? Ele espera, se ele vai consumir uma quantidade positiva, ele espera consumir uma quantidade P estrela. Só que se o P estrela, se o preço do mercado, vamos supor que este é o preço e estrela, o preço para aquele agente. Só que se o preço do mercado está acima de ele não vai consumir nada. E é isso que eu estava falando. Justamente, se o preço... Então, imagina que para cada um deles, eu poderia pensar aqui, que aqui está o P1 estrelinha, o PI estrelinha. Cada um deles está disposto a pagar uma certa quantidade. Só que se o preço estivesse acima, ele não vai pagar nada. Então, no fundo, o que vai acontecer, neste caso, se, vamos falar assim, se x estrela é exatamente igual ao somatório em I de x y estrela, este x estrela vai denotar a quantidade do bem público consumido. Então, basicamente, no fundo, o que isto estaria falando é que φ y' de x estrela ele é menor ou igual do que P estrela, com igualdade se x y estrela é maior do que zero, tá? E basicamente o que a gente poderia fazer, é pensar que esta condição qual que é o jeito mais fácil de ver? Beleza. Por outro lado, nós teríamos a seguinte coisa, que para as firmas, eles têm que maximizar Q maior ou igual do que zero, de P estrela, Q menos C, que esto es basicamente, eles têm que maximizar o lucro, tá? Basicamente, eles têm que maximizar o lucro. E as condições de primeira ordem, neste caso, falam que P estrela tem que ser menor ou igual do que C' de Q, com igualdade, se Q estrela é maior do que zero, tá? Beleza. Pegando todo junto, vamos colar basicamente que vamos supor que a quantidade, se a nossa quantidade Q estrela fosse positiva, beleza? Porque, e a verdade é que Q estrela tem que ser exatamente igual a X estrela, porque esta é a quantidade produzida do bem público, esta é a quantidade que tem que ser consumida do bem público. Basicamente, nós poderíamos meio que misturar esta propriedade aqui com esta propriedade aqui. Nós poderíamos misturar tudo neste somatório. Vamos considerar φ y' de Q estrela menos C' de Q estrela. Beleza? Então, olha que isto é basicamente, este C' de Q estrela
é basicamente o preço, não? Né? É o preço per estrelinha que a ser pago. Só que olha aqui, e aqui que tem um truquezinho. Tem aqui um truquezinho, que é basicamente, nós temos duas possibilidades. Se o x e estrelinha fosse maior do que zero, basicamente, se x e estrelinha fosse maior do que zero, olha que isto aqui é zero. Então, eu poderia multiplicar por qualquer coisa e nada acontece. Então, eu poderia multiplicar por qualquer coisa e nada acontece. E isso daria zero. Então, se x e se x y estrelinha é maior que zero, vamos considerar um delta i que seja igual a 1. E se nós temos que x y estrela é zero, vamos considerar que delta i é zero. Então, basicamente, x y estrela acontece no caso que o cara decide que ele não vai, que ele realmente não quer comprar nada do bem público porque de repente acha caro. Mas, naquele caso, vamos fazer esse truquezinho e multiplicar por um delta i exatamente igual com zero. Então, basicamente, se nós temos duas coisas, se isto aqui dentro é zero, ele por fora é 1, mas na final é zero tudo. Se aqui dentro é diferente de zero, então este cara, ele aqui é zero, então em qualquer caso, tudo isso vai ser zero. Beleza? Tudo isso vai ser zero. Em qualquer caso. E, basicamente, no fundo, isso vai codificar, esta informação aqui vai codificar aquela coisa que os agentes que estão dispostos a pagar menos, que tem alguns agentes que não vão querer, basicamente, comprar nada do bem público. Então, tem alguns dos delta i's. Então, para algum delta i, existe, ou algum delta i vai ser igual a 1, ou seja, vai ser diferente de zero. E isto vai mostrar a realidade que o φ e linha de Q estrela, que o somatório dos φ linha de Q estrela desde i igual a 1 até i é maior do que C linha de Q estrela. No fundo, o que ele está dizendo é se você considerar o somatório de quanto que os agentes estariam aqui neste gráfico. Linha de que estrela? Sim, basicamente ele aqui estaria dizendo que se vocês considerarem a quantidade ótima de cada um dos agentes e fazem o agregado, ele vai estar por cima, basicamente, este vai estar acima deste valor, que é basicamente o preço de equilíbrio. Tá? E que, no fundo, está relacionado exatamente com o que a gente estava falando, que tem um agente, ou que, basicamente, que se os agentes estão organizados, a quantidade de equilíbrio vai estar dada, basicamente, só pelo aquele que está disposto a pagar mais, tá? Gente, eu vou ter que... a aula vai terminar agora. Se tiverem alguma pergunta, a gente responde na próxima. Vou falar na próxima, bem, algumas coisinhas adicionais das externalidades. E vamos começar com a parte de poder de mercado, beleza? Simplesmente para finalizar, eu vou pedir para que vocês se organizem nas datas que cada um queira apresentar. Eu enviei lá no Classroom quais que são as datas que a gente tem disponíveis. E beleza, é isso tudo por hoje. Se vocês vão no seminário, a gente se vê daqui em alguns minutinhos lá
no link do seminário. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.